primeira pergunta de hoje é do Antônio de Lima, que perguntou: o que os americanos pensam dos mexicanos e vice-versa? Nossa, ia ser tão bom ter um mexicano aqui comigo para responder. Ah! Ainda melhor! O Eric é mexicano e americano, 2 em 1. Tem 120 milhões de mexicanos no México, mas também 30 milhões de pessoas de origem mexicana nos Estados Unidos, incluindo meu pai. De comida, a festas, a expressões em espanhol usadas diariamente aqui, a cultura mexicana já faz parte da cultura americana. Mas alguns americanos se sentem ameaçados por imigrantes, em grande parte por achar que eles vão roubar os trabalhos de quem nasceu aqui e usar os recursos públicos sem pagar impostos. Outros americanos acreditam que somos uma nação fundada por imigrantes e também acreditam que nós, Mexican Americans, também contribuímos para tornar os Estados Unidos o que é hoje. Mas todos temem nossas danças sensuais perigosas. Agora, o Mr. Sparta BR pergunta: as piadas brasileiras funcionam em inglês? E as americanas em português? A resposta é: às vezes, especialmente se não tiver nenhum aspecto cultural, tipo uma piada sobre a Xuxa, a gente nunca vai entender. Por exemplo, encontrei uma piada que existe nos 2 idiomas. Que horas são quando um elefante senta em cima do seu carro? Hora de comprar um carro novo! What time is it when an elephant sits on your car? Time to get a new car. Mas depois encontrei uma que só funciona em inglês. Patrícia, qual dinossauro tem o melhor vocabulário? Um dicionário de sinônimos. Que em inglês um dicionário de sinônimos é um thesaurus, ou seja, um tesauro, que parece o nome de um dinossauro. Tesauro, podem rir. Infelizmente, também não dá para traduzir as piadas favoritas das crianças, as knock-knock jokes, ou seja, quando alguém bate na porta e as respostas são sempre trocadilhos. Tipo, toc-toc. Quem é? Banana. Banana quem? Toc-toc. Quem é? Banana. Banana quem? Toc-toc. Quem é? Laranja. Laranja quem? Laranja feliz que não disse banana? É que em inglês laranja feliz é orange you glad, que parece aren't you glad. Tipo, está feliz que não disse banana, né? Mas poderia existir piadas toc-toc em português. Vamos lá. Patrícia, toc-toc. Quem é? Uma praia no litoral norte de São Paulo. A próxima pergunta é da Juliana Motzko, que perguntou: Seth, vocês poderiam fazer um vídeo falando sobre animais de estimação em Nova York? Ok, mesmo morando em apartamentos relativamente pequenos, nós nova-iorquinos adoramos gatos, cachorros e outros animais de estimação. A Patrícia até tem 3 sapos, que bonitinhos. Tem mais de 1 milhão de animais na cidade, mas isso é só uma estimação. Piada. Bom, nas ruas se vê muitas pessoas com cachorros e até tem pessoas cujo trabalho é passear com os cachorros de outras pessoas. São os dog walkers. Muitos bairros têm dog runs, que são áreas fechadas onde pode soltar os cachorros para brincarem e cagarem juntos. Mas muitas lojas e alguns prédios não permitem cachorros. No meu, por exemplo, os cachorros são proibidos. É só gatos. E eu não tenho.
Eric, você tem? Não, mas vamos terminar logo. I've got to get out of here. Entendeu? Preciso sair daqui. I've got to get out of here. Inscreva-se no canal e se tiver dúvidas sobre Nova York, o melhor lugar para escrever é nos comentários mesmo ou no Facebook. E agora a sua aula de novaiorquês, que vem de uma pergunta do Victor Brunoro, que perguntou: amigo gringo, qual a diferença entre robber, thief, stealer, mugger e burglar? Ok, stealer, tipo roubador, não é palavra, vamos eliminar. Os outros são quase sinônimos. Thief é o mais geral. Quem rouba algo, mesmo corações, é um thief. Robber é qualquer ladrão que rouba uma casa ou uma empresa. Quem rouba banco, por exemplo, é um bank robber. Burglar é um robber que entra em qualquer propriedade privada para roubar. E mugger é assaltante de rua. E mais um, quem furta na rua, tipo trombadinha, é um pickpocket. Eric! Claro que tem que ser um mexicano que rouba a carteira, seu racista.